Bom, pessoal, nas lives anteriores, eu recebi uma quantidade enorme de perguntas, enorme. E foi muito interessante, porque o que eu vi foi que nessas lives o que aconteceu foi um grande movimento. A equipe estava até falando assim, nossa, fez um barulhão assim, muita movimentação. E aí eles não imaginavam, nem imaginava também, que ia ter tantas questões, tantas perguntas e tanta interação. Por um lado, eu fiquei extremamente feliz, porque eu estou vendo que esse tema que eu adoro também toca na alma de muitas pessoas. E nós recebemos perguntas de vários lugares do Brasil, e não é só do Brasil, não, de vários países também. Tem o pessoal daqui que já me conhece, tem gente, recebi pergunta daqui que eu não sei de quem é, também de outros locais, lá da Europa, da Austrália. Nossa, mas foi bem interessante. Agora, imagina, com esse monte de perguntas, eu gostaria de responder todas. Em várias delas eu consegui fazer algumas respostas. Algumas perguntas eu selecionei para responder aqui, e depois eu vou abrir para que vocês façam perguntas. Vocês que estão aqui agora, você que está chegando aí, tem espaço também para fazer perguntas, ok? Deixa eu ver aqui. Nossa, um monte de gente entrando, que delícia! Quero ver eu dar conta de tanta gente entrando aqui e interagindo, mas que bom, fico feliz. Está aqui. Então, quero agradecer você que já vem acompanhando todos esses vídeos, e aí eu vou dar um alerta aqui, porque esses vídeos, se você não assistiu todos eles, assistam, tá? Porque esse vídeo 1, 2 e 3 dessa semana da psicossomática, desse workshop de psicossomática, eles vão sair do ar na quinta-feira, às 9 horas. Então, se não assistiu, assista, ainda dá tempo, tá ok? Bom, então, obrigado por você acompanhar, obrigado, é um prazer saber que eu não estou sozinho nessa jornada para pesquisar a origem dos problemas e resgatar o grande poder de cura que todo mundo tem dentro de si, e não deixar tudo na mão do médico, do profissional da saúde que vai resolver. Eu sou responsável pela minha vida, pelo meu bem-estar, e eu tenho recursos internos que eu preciso mobilizar para sair desse mundo da doença, tá? Você já sabe qual é a função da doença, viu, nos vídeos anteriores, né? Eu vou responder aqui algumas perguntas que foram dentro dessas várias, nós pescamos algumas perguntas para responder aqui, para aquecer, e já vão pensando nas perguntas que vocês vão fazer aqui, hein? A pergunta que você vai fazer aqui. A Tânia escreve assim, estou com artrose em várias juntas, preciso colocar prótese nos 2 joelhos, não estou conseguindo andar direito, sinto muita dor e entrei até em depressão. Posso atribuir isso a doenças psicossomáticas? Tânia, com certeza, com certeza. E essa doença que você está falando tem a ver com a sua atitude, a sua relação com a vida. Você está precisando caminhar para a vida, só que está te dando culpa, tem alguma coisa te amarrando no passado, e caminhar para a vida parece que está tendo alguns conflitos nessa história, e principalmente que você colocou a fala depressão. Então, tem alguma dinâmica interna que você está colocando a raiva contra você mesmo. Provavelmente você deve ser uma pessoa que fica cuidando muito dos outros e não dá valor para si mesmo. E isso você precisa mudar, senão isso vai ser uma fonte de doenças. Primeiro você se ama, depois você compartilha amor com o outro. E você está sem autorização para seguir para a vida. Você precisa resgatar isso. O seu adulto precisa pegar essa criança e tirar a criança desse trauma. Toda vez que tem dinâmicas, por exemplo, de articulações, dificuldades para caminhar, é como se alguma amarra te segurasse no passado, e você sabe que doença tem a ver com conflito emocional infantil. Tem alguma dinâmica que está te ligando na família de origem que deveria já ter sido cortada, cortar esse vínculo e seguir para frente. A família de origem tem que ter as coisas boas no coração, senão você fica ligado ao lado doentio da família. Essa depressão e essa artrose estão dando essa mensagem para você. Você precisa acordar e ver, resolva o que está acontecendo aqui. Senão, você vai ter muitas
doenças que vão te segurar e impedir para avançar. Tem alguma coisa dolorida que você precisa resolver, resolva. Então, tem a ver com psicossomática? Nossa, tem tudo a ver. Inclusive, tem uma outra pergunta que também vai te ajudar, que fala também de articulações, que eu vi aqui. A Maria Cristina, os conflitos de adultos também geram doenças psicossomáticas, como as doenças autoimunes? Todos os conflitos que eu tenho no meu mundo adulto é porque eu tenho algum conflito análogo no meu passado. Como é que funciona isso? Deixa eu ver como é que eu vou explicar para você, Maria. É assim, toda vez que tem um fato na minha vida agora, atual, aconteceu alguma coisa comigo, eu preciso dar um significado e um colorido para esse fato. Então, como é que eu faço? A minha mente, como é que faz? Esse fato, eu associo, eu vou buscar na minha história de vida alguma coisa parecida, porque eu vou saber se essa dinâmica, se o que está acontecendo aqui ameaça a minha vida ou não ameaça, é algo saudável ou doentio, que dinâmica é essa? E adivinha onde eu vou buscar um referencial para dizer o que significa isso? O referencial é sempre do passado. Então, todos os conflitos que vão acontecendo agora no mundo adulto, ele busca um referencial do passado para dar um significado. E se você, lá no passado, tem referenciais doentios, então o que acontece agora, você busca o referencial do passado e age hoje como se tivesse agindo lá atrás. E aí o que vai acontecer? E aí você colocou doença autoimune. Doença autoimune é uma coisa muito interessante. Doença autoimune tem a ver com identidade. Eu falei até antes, assim, você precisa se amar. Então, algo assim, quando eu não me reconheço como saudável, ou eu tenho que ser o projeto de alguém, eu tenho que me adaptar ao outro, sabe o que vai acontecer? Eu não posso aceitar o jeito que eu sou. Então, eu me destruo para me adaptar para o outro. Aí, você vai acabar ganhando uma doença autoimune. Como assim? Eu não deveria ser assim. Então, a doença autoimune tem a dinâmica de eu não me amo. Parece que eu não sirvo, eu tenho que ser algo diferente, alguém diferente. Aí, adivinha o que acontece? Meu sistema imunológico começa a destruir os meus órgãos, as minhas células, porque eu não me identifico como eu sendo a pessoa que deveria ser. Então, eu me destruo para ser alguma coisa para o outro. Pessoas que vão ser projetos dos outros e também têm dificuldade de falar não para o outro. Isso aqui é algo parecido com o que tem lá na pergunta anterior. Aí a Maria, tem outra pergunta aqui. Eu tenho alterações nas articulações. Começou a articulação de mãos e um pouco menos nos pés. Assim como minha mãe. Esse detalhe foi fundamental. Você está vendo que ela tem algo semelhante daquilo que tem a mãe. Inclusive, num dos vídeos eu falei exatamente sobre a família, se não me engano, foi no vídeo 2. Como nós temos a tendência de repetir doenças de família. Isso aí chama identificação melancólica. Eu acabo desenvolvendo a mesma doença que a minha mãe, minha avó, meu pai, assim por diante, meus antepassados também tiveram. Por quê? Porque eu começo a desenvolver um jeito de funcionar que é semelhante ao deles. Adivinha, se eu tenho uma vida doentia, eu vou começar a ter o quê? Uma dinâmica doentia de vida que vai refletir nos órgãos e vai gerar doenças. Se eu penso, eu sinto e eu faço dinâmicas parecidas com o meu pai, meu avô e assim por diante, a minha tendência também é repetir os problemas no corpo que eles também tiveram. Eu faço a mesma coisa, a minha tendência é também desenvolver as mesmas doenças. E isso é importantíssimo também, porque a pessoa, quando vamos avaliar dentro da psicossomática, ela precisa ser diferente dos seus pais. Aliás, meu pai e minha mãe não são iguais, são diferentes. Por isso, quando os pais são diferentes, gera um ser novo. Se eu ficar fiel demais a um deles, é como se o outro não existisse. E aí a tendência de repetir o problema de um é porque faltou a influência do outro. Então, quando tem pai e mãe diferentes, isso ajuda a desenvolver um ser novo. E aí a tendência é não repetir as dinâmicas do passado. Agora, se não estiver bem adequado esse tipo de dinâmica, se eu ficar preso demais a um modelo,
a tendência é repetir o que aconteceu no passado, tá? Então, aqui, esse processo, além de doloroso, está deformando os dedos, o que poderá, em breve, fazer com que perca o movimento desses. O que fazer? Eu fiz uma palestra em Santos, que foi muito interessante, que eu estava falando sobre... Vamos lá. Eu estava falando sobre... eu estava falando que as pessoas, quando enlouquecem, quando elas perdem o contato com a realidade, elas não adoecem. Sabe o que aconteceu? Tinha uma pessoa na plateia, isso eu lembro, foi em Santos, lá com o Roberto Debski. E aí essa pessoa levantou a mão e falou assim, Fernando, eu quero fazer um depoimento aqui. Por quê? A minha mãe tinha artrose nas mãos, desse jeito, assim, que estava tudo deformado. Olhava, assim, os dedos tudo deformado mesmo. E aí o que aconteceu? Ela começou a entrar numa demência, um Alzheimer. Então ela começou a se desconectar da realidade. E aí algo curioso foi que as mãos curaram. Não teve mais nada nas mãos. A partir do momento que ela começou a entrar na demência, as mãos voltaram a ser o que eram antes. Isso aqui é quase impossível. Quem conhece essas coisas fala, não é possível. Ela falou, olha, se eu não visse, eu não acreditava. E aí estou querendo dar esse depoimento. E aí fica, quando você tem as mãos comprometidas, frequentemente tem a ver com o contato, o desejo de você pegar em algo, de você encostar, de você buscar algo para você. Que tipo de proibição será que você tem? Se a sua mãe tem algo parecido, provavelmente ela também tem. Será que tem que fazer o certo ou o correto? E que isso eu tenho que castrar os meus desejos, castrar o meu caminho natural? O que será que essas mãos estão falando? Geralmente, mão é aquilo que eu vou pegar e trazer para mim. Pés, pernas, tem com aquilo, com o caminho para onde vou, se eu vou me distanciar. Então, algumas coisas, principalmente de contato, flexibilidade, porque senão vai tendo rigidez. Então, que flexibilidade precisa ter? Vou colocar assim, será que tem bom humor? Será que leva a vida numa dinâmica mais saudável, mais gostosa? Ou está sempre dura, enrijecida? Isso tudo são mensagens que precisam ser vistas para entender o que está acontecendo. Precisa se libertar mais, senão o corpo vai virando como se fosse uma prisão, um endurecimento. Cada vez que tem um endurecimento, é porque está faltando flexibilidade. Levar a vida numa forma muito mais tranquila e mais saudável. Tem alguns conceitos que precisam mudar. Isso é importantíssimo. Aliás, todas as doenças com a dinâmica da psicossomática, vão falar, no fundo, em essência, a mesma coisa. O que vai variar são as características das doenças, tá? Aí tem a Renata. O da Renata tem algo aqui. A pergunta é enorme, porque tem um monte de coisas acontecendo. Ó, ela coloca assim, eu tive 14 infecções urinárias, fiquei internada para descobrir a causa. E o que ela descobriu foi que a bexiga estava baixa. Ela fez a cirurgia. Geralmente a bexiga fica baixa depois de alguns partos normais, assim por diante. Mas não precisa ficar numa infecção tão grave, mas não sei, 14, a pessoa até ficar internada. Mas ela fez a cirurgia há 3 meses. E agora estou novamente com infecção. Ela viu que não foi só a bexiga baixa, tem mais coisas acontecendo aqui. Só por isso, só por esse detalhe que está aqui, mas eu não sei, mas eu acredito que ela seja mãe, pode ser que ela esteja fazendo algo de uma função mãe em exagero e deixando para trás a função mulher, principalmente com sexualidade, ela viver a vida dela, ter objetivos de vida, senão ela vai começar nessa dinâmica de mãe, muitas vezes voltar a ser criança. Bom, vamos lá, vamos ver o que vira aqui. Tenho também que fazer uma cirurgia de coluna, que já era para ter feito, e não fiz por causa das infecções urinárias. Estou sem trabalhar faz 5 anos por causa da coluna. É interessante, tá vendo o que está acontecendo aqui? Ó? Só você pegar essa ideia. Então, se olhar, Renata, olha só o que está acontecendo. O seu corpo está ficando o quê? Ele está voltando para o passado como se fosse um bebê, que é assim, eu não consigo, infecções urinárias, então começa a ter algo principalmente a ver com sexualidade, deve ter um problema aqui, provavelmente o nível de castração. Se está ficando com essas infecções urinárias e se começa a ter problema de coluna, que impede você de ser ativa,
Então, tira você da atividade e traz você para a passividade. E se você começa a ficar cada vez mais passiva e mais parada, você vai acabar voltando para uma dinâmica que a gente chama de fase oral, que é algo assim, eu vou voltar para o estágio onde eu era um bebê no berço, que não podia caminhar e fazer algumas coisas. Bom, vamos lá. Então tá aqui, a coluna que devia, tal. Eu recebi auxílio doença de INSS e faz 2 anos que cortaram meu auxílio. E dependo da ajuda da minha filha, que é casada e ela não está dando conta de cuidar de todas as minhas necessidades. E não vai dar mesmo, que é quase impossível uma pessoa dar conta das necessidades do outro, e é verdade. E antes de tudo isso, fazia tratamento de depressão. Olha lá a depressão de novo aqui. E depois que tive que parar de trabalhar, por causa da coluna, foi piorando e hoje sinto síndrome do pânico. Olha lá. O que aconteceu é o seguinte, ó, tá voltando para a dinâmica da fase oral. Sabe o que é isso aqui? Ela tá voltando aos conflitos de quando ela não bebê. A insegurança que tinha. Provavelmente a relação materna aqui não deve ter sido boa. E isso é comum, por exemplo, na mulher, no caso. Ela tem uma relação com a mãe, depois relação doentia, ela vai até casar e ser mãe, depois que ela é mãe, se ela não souber dar um salto de vida, e aí através do momento dela ser mãe, pegar esse momento para resolver os traumas infantis, ela pode voltar aos traumas infantis. E a tendência é ela estabilizar na origem do trauma. E aqui a origem do trauma é sexualidade está cortada, o movimento está cortado, então está tirando também a movimentação, ela vai ficar cada vez mais parada, e conforme vai ficando parada, vai necessitando que alguém cuide de mim. Essa dinâmica, o que é? Ela está voltando para a fase oral. E agora que está vindo essa dinâmica de depressão, principalmente síndrome do pânico, o que está revelando aqui é que na infância ela não teve uma mãe que pôde olhar para as necessidades dela, principalmente quando era um bebezinho. E aqui, provavelmente, quando ela nasceu, ela não teve isto aqui, ó. Ela não pôde ter esse colo seguro na transição do útero para o colo da mãe, o peito da mãe, o coração da mãe. Isso aqui a gente chama de movimento interrompido. Quando saiu de dentro, não encontrou algo fora aqui. E aí, isso é uma coisa que é muito comum acontecer. A pessoa voltar ao trauma infantil e reviver o trauma. Estou precisando que alguém de fora cuide de mim. E a questão é que pode ter muita gente aqui fora, mas a tendência da pessoa é cada vez ficar mais conectada com o trauma da infância. E não é aqui fora que vai resolver. Vai precisar fazer o quê? Desenvolver um adulto dentro de você, Renata, para você poder cuidar dessa criança. E isso tem que mudar a sua mentalidade, o seu emocional e a dinâmica sistêmica, senão cada vez mais você vai necessitar e cada vez menos você vai sentir que alguém vai ser capaz de cuidar de você. E aí você repete a dinâmica da sua infância. Estou sozinho e não tem ninguém capaz de cuidar de mim. A mensagem da criança está aqui. Só que essa solução não é fora, a solução tem que ser dentro. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não sei como voltar a ser uma pessoa normal sem dor. Vivo com dores constantes, todos os dias estou perdendo a alegria da vida. E é verdade, depressão. Aqui precisa de um trabalho profundo, entender quais são os traumas importantes. A fase eu até já sei. É a fase do bebê, a relação com a mãe. Aqui tem um problema seríssimo. Precisa resgatar a mãe interna que tem dentro de você para você poder ser mãe da sua criança. Esse seria um grande caminho. Não é fácil, mas é possível ser feito e tem excelentes resultados. Sugiro você buscar um trabalho de constelação com um bom profissional que vai te ajudar muito nessa dinâmica. Aí a Sandra. Olá. Realmente tenho muitos traumas na infância. Você e todos nós, né, Sandra? Todo mundo tem. E sou depressiva crônica. Tá vendo como depressão é um tema recorrente? Não é à toa que depressão é a doença do século, né? Então, aqui, sou depressiva crônica, bipolar. Bipolar eu tenho que tomar cuidado, porque bipolar é um diagnóstico psiquiátrico. E tem muita gente que chama de bipolar, mas não tem nada a ver com bipolar. Ela tem nuances emocionais. Então, não sei se é bipolar mesmo ou não. Acho pouco provável, porque se tem gastrite crônica,
e bronquite asmática, provavelmente esse bipolar não é uma doença psiquiátrica, é só oscilação de humor, mas não chega a ser um distúrbio psiquiátrico. Por quê? Porque aquilo que eu falei, quando você consegue ter doenças físicas, somatizações, isso te protege da doença psíquica, a loucura, e aí a psicose. Então, se está tendo um monte de problemas corporais, provavelmente está protegendo do quê? Da psicose. Então, esse bipolar, não sei se é bipolar, isso aí pode ser nuances emocionais, mas não é um quadro de psicose. Provavelmente não. Por favor, quero saber como libertar de tudo isso mentalmente. Se você se libertar mentalmente, você vai continuar com o problema. Você tem que mergulhar muito mais do que isso. Mentalmente é só aqui. Vai ter um congresso de consciência sistêmica, onde o tema que vai ser abordado são 5 níveis de cura. Cura! Então, ó, a cura física. Cura física é o primeiro nível, a cura mental é o segundo, a cura emocional é o terceiro, a sistêmica é o quarto, a epigenética é a quinta. Eu, sinceramente, gostaria que você atingisse até o 5º nível de cura. Aqui no 2º nível mental não vai adiantar muita coisa, porque você mexer aqui, mas não mexeu na base, em essência, a tendência é você resgatar não, você ter o problema tudo outra vez, porque não mudou. Então aqui, se você tem traumas de infância, todo mundo tem, depressiva, bipolar, que eu não acredito que não seja quadro de psicose, gastrite crônica, ansiedade, bronquite asmática, só de falar, ó, gastrite crônica, depressão, ansiedade, bronquite asmática, eu também já sei aonde está a raiz do problema. Está parecida com a Renata lá na frente, que é na fase oral, na fase do contato, que tem a ver com respiração e alimentação, que são 2 dinâmicas importantíssimas na fase oral, que é buscar energia para a própria vida, contato com o mundo aqui fora. E o primeiro contato do mundo aqui fora, e aliás, a primeira pessoa que te deu respiração e alimentação foi sua mãe dentro do útero e depois assim que você nasce, você já respira, mas a alimentação ainda está aqui. Também tem um problema aqui na fase oral importantíssima. E aqui, libertar mentalmente não vai te ajudar muito, você tem que ir mais longe do que o mental, porque não é aqui. Você tem que trabalhar aqui e no sistêmico, isso vai te ajudar muito. O que você precisa fazer dentro da psicossomática, que sempre se fala, é desenvolver um adulto para dar para a sua criança, que está cheia de traumas, uma infância mais feliz. Quem tem que cuidar dessa criança é sempre o adulto. Que adulto? O adulto do cliente. E a maioria das pessoas ficam doentes esperando que um adulto lá fora cuide de mim. A tendência é isso não dar certo. A tendência é não dar certo. É só quando eu realmente aprendo a cuidar de mim. Isso é a essência da psicossomática. Você precisa fazer uma mudança de interpretação de vida. Quem é você? Que mundo você vive? Qual é a relação que você tem com esse mundo? Se não, a doença não vai embora. Você tem que fazer mudança. Mas não é só mental, não. É emocional, tá? Porque você vai ter sempre uma tendência a sentir meio rejeitada, abandonada. Isso aí vai ser complicado. Se você não mudar essa dinâmica aqui, essas doenças vão te acompanhando. Então, mudar no plano emocional e sistêmico também, tá? A Maria Tereza coloca assim, muito bom. Tudo que você explicou faz muito sentido para mim. Tem uma pergunta. Quando uma pessoa tem uma doença grave, um câncer, por exemplo, e já está sendo tratada segundo a medicina tradicional, mas com poucos resultados, e com a ajuda de uma terapia, a causa dessa doença é descoberta. Como funciona a cura nos diferentes corpos até a cura completa no corpo físico? Essa pergunta é bem interessante, que é assim, está fazendo um tratamento de fora para dentro, e é importantíssimo, principalmente, por exemplo, se tem um câncer, é claro que tem que usar todos os recursos possíveis. Os recursos da tecnologia da medicina, que estão vindo aqui para ajudar, mas também precisa agir de dentro para fora. O que é de dentro para fora? Eu comigo mesmo. Então, eu tenho que resgatar os meus recursos. Como? Por exemplo, se eu começar a ter uma forma de olhar para mim, para a doença, para a vida mais saudável, eu mudo o meu sistema imunológico. Por exemplo, o meu anticorpo vai começar a atuar mais combatendo a doença. Não é só de fora para dentro, é de dentro para fora.
Então, quando eu também começo a reagir diante da doença, o que está acontecendo? Vai potencializar o trabalho, a cura, tanto do que vem de fora da medicina, do que vem de dentro do cliente. Quando essas duas energias se unem, o resultado sempre é muito melhor. Se não fico, eu não faço nada e espero que o que vem de fora mude. Toda vez que tem uma doença grave, exige uma mudança importantíssima do indivíduo. E aí tem algo que eu quero até acrescentar em cima dos outros, que é assim, precisa ter uma morte. Morte, mas que morte? Se você não souber matar essa vida doentia que você está carregando e fazendo, sinto muito. Se você não souber matar essa vida doentia te mata. Então, o que tem que fazer é mudar o seu jeito doentio de viver. E quando você começa a fazer isso, a sua estrutura, o seu corpo começa a mudar. Por exemplo, até na parte da epigenética, que é a ciência mais atual que está vindo agora, que os cientistas estão descobrindo o quê? Temos o código genético e temos a epigenética. E aí, a epigenética, o que acontece? Tem metilação no gene. Cada gene pode estar metilado ou não. Isso afeta a expressão do gene. Em relação a câncer, por exemplo, os cientistas já pesquisaram algo que assim, tem um gene, todo mundo tem, você, eu tenho também, um gene supressor de tumor. O gene supressor de tumor, ele, quando ele está ativo, ele ajuda o organismo a combater as células tumorais, a evitar o desenvolvimento de células neoplásicas, células de câncer. E esse gene, ele estando ativo, o corpo ele fica, entre aspas, mais forte e sabe como combater essas células. Mas já pensou se esse gene estiver dormindo, bloqueado, inativo? Isso pode acontecer. Pela epigenética, por exemplo, se tiver uma metilação nesse gene que segurou, esse gene não está mais ativo. Então, a chance de desenvolver um câncer é maior. Aí você pode fazer quimio, rádio, cirurgia, vai ajudar, mas o seu organismo não está combatendo. E é fundamental o seu organismo fazer isso. Se você libera esse gene, você internamente começa a colocar o seu sistema imunológico a seu favor. Senão ele está dormindo e deixando que o câncer tome conta. É tipo assim, eu não sei falar não para as células do câncer, eu deixo elas fazerem o que quiserem, elas me invadem e me destroem. Então, nessa situação, nível de cura, então eu já vou até dar uma dica. Em câncer tem uma coisa que é fundamental. Todo indivíduo que tem câncer tem que aprender a falar não. Não para tudo que invade a vida dele, sim, para ele cuidar da sua própria vida. Quem tem que cuidar da vida dele é ele. E o indivíduo com câncer praticamente vive para o outro. Então, é assim, o outro vem, faz o que quer, suga a minha energia e eu não consigo falar não. Então, todo mundo que tem câncer, se você tem câncer, preste bem atenção. Ser bonzinho, fazer tudo para o outro... Sinto muito, isso aqui é uma tendência a desenvolver câncer. Ah, você já vê que as pessoas ruins, quando tem câncer, se tem, quando tem, resolve logo. Adivinha por quê? Porque não permite e não faz nada disso. Ah, mas isso é uma pessoa egoísta. Não, é uma pessoa que se ama. Tem as pessoas egoístas, sim, claro. Mas quando eu me amo, primeiro eu falo sim para mim. Depois, se der, eu falo sim para o outro. Mas eu nunca posso falar sim para o outro e não para mim. Senão eu vou ter tendência a ter depressão, doenças autoimunes, câncer, tudo isso aqui. Olha só como é fundamental eu ter uma visão, uma interpretação melhor da vida e o que fazer com essa vida. Vamos lá, perguntas, que está chegando um monte de perguntas aqui. Eu não sei. Nossa, veio um monte de perguntas aqui. E a Jace está aqui também, falando, Fernando, não estou conseguindo acompanhar tudo que está tendo aqui. Eu estou vendo só coisa rodar, e eu já perdi um monte de perguntas. Olha, não sei como que eu vou conseguir chegar nessas perguntas aqui. Eu vou começar a fazer pergunta em cima daquilo que eu consigo ver, eu não consegui ver as anteriores. Então, eu sugiro, quem fez a anterior, põe de novo, porque conforme está rodando, não sei, acho que tem um limite aqui. Eu vou começar, a mais antiga que eu consegui pegar aqui, não é a mais antiga, é da Sandra. A Sandra Torres, que fala assim, Fernando, podia me explicar sobre fibromialgia e doença degenerativa? Olha lá, por exemplo, a pergunta da Sandra já foi. Nossa senhora, eu não vou... Bom, eu vou respondendo as que eu consigo ver, porque já está sumindo tudo aqui. Doença degenerativa, o que vai acontecer? O organismo está
degenerando. É como se estivesse envelhecendo mais rápido, destruindo estruturas que deveriam estar firmes. E fibromialgia, veja, o que está acontecendo? Fibromialgia, antigamente chamava mialgia, agora virou fibromialgia. Basicamente assim, mialgia é dor muscular. Mio é músculo, algia é dor. Fibromialgia quer dizer dor na fibra muscular. Não mudou nada, né? Mas o nome da doença ficou mais bonitinho, então fica fibromialgia. A fibromialgia geralmente está associada com depressão. A doença degenerativa também, que é uma forma de destruição de si mesmo. Então eu estou colocando a minha raiva que eu tenho, que deveria mudar algo no mundo aqui fora, eu acabo jogando essa raiva para dentro de mim. E acabo me punindo e me destruindo. Então, é comum ter essas doenças associadas. E quando vem uma doença dessa, precisa identificar que dinâmica está acontecendo com essa pessoa para que a raiva dela, a raiva, e é natural ter raiva, essa raiva seja colocada para fora de uma forma adulta, eficaz e assertiva para fazer mudanças importantes nas dinâmicas de relacionamento. E aí, colocar limite e se amar. Se você conseguir fazer isso, pode ter certeza que tanto a fibromialgia como a doença degenerativa vão começar a perder força e vai ganhar força o saudável. Ó, a Luzia. Meu neto tem bronquite e asma desde que nasceu. Tem gagueira quando está nervoso. Não consigo mais. Sumiu a pergunta. E eu não consigo chegar lá. Ai, Deus do céu. Bom, eu vou colocar, eu só vi esse pedacinho, a pergunta foi embora. Então, eu vou colocar assim, uma criança que tem, por exemplo, gagueira, vou colocar da gagueira, que é algo assim, e mesmo se tiver bronquite, essas coisas, mas na gagueira principalmente, sabe o que eu vou pesquisar na gagueira? Se antes dele teve algum filho que morreu, algum aborto, algum irmão dele que não veio, ou da família de origem da mãe, principalmente da mãe, mas do pai também pode ser, mas principalmente da mãe. Ver se não tem um outro ser, porque ele pode estar identificado com alguém que não veio, que infelizmente o destino não permitiu. E aí, geralmente, o indivíduo que tem gagueira é como assim, ele vive por dois. E ele fala uma coisa e fala outra, como se fossem duas pessoas dentro dele. E se realmente tiver isso, se é muito comum, precisa ver com quem ele está identificado e fazer um processo de desidentificação, para ele poder viver por ele. E o outro ser tem que estar vivo na alma dele e da família, também na família. Porque se não tiver, ele tem que ser duas pessoas ao mesmo tempo. E isso pode gerar uma série de problemas, inclusive a gagueira, mas eu não consegui ler o resto. Deixa eu ir rápido aqui, porque está sumindo as perguntas. Vou pegar mais uma, que veio aqui, que está mais... Oi, já sumiu de novo. O Renilton, é possível em uma mesma geração duas pessoas de sistemas identificarem-se com o mesmo excluído do passado? Sim, é possível, sim. Por quê? Esse indivíduo está excluído no passado. Por exemplo, eu posso ter um tio excluído no passado. Eu posso ter um filho que está identificado com ele. O meu irmão pode ter um filho que também pode estar identificado com esse excluído. Aliás, esse excluído, se você observar, esse excluído, frequentemente, ele também está identificado com outro excluído lá atrás. É como se fosse uma onda de exclusão que vai pegando e materializando nos mais jovens do sistema. Aquilo que o sistema não quer ver, os mais jovens vão mostrar, vão reproduzir, tanto na exclusão, nas doenças e assim por diante. A pergunta é bem interessante. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. A Carla, vamos lá. As coisas vão pulando, eu fico olhando assim, vai pulando, eu vou perder. A Carla Moraes Fernandes, assim, se as crianças são influenciadas pela mãe até os 7 anos e até os 14 anos, a maior influência é o do pai, não é bem isso, hein? Não sei de onde você tirou isso aqui. Será que nessas idades são geradas as doenças que podem surgir no futuro? Isso que você colocou, eu não concordo tanto. As crianças não são influenciadas pela mãe até os 7. A criança dos 5, até os 7 anos já é um período de molde. E nesse período, ela tem a influência da família de origem. Na família de origem tem mãe e pai. E os dois vão influenciando até os 7. Até lá é onde é montado a história. É como se fosse um bebê dentro do útero da mãe. Até os 3 meses está formando o corpo. Depois dos 3 meses até os 9, ele vai crescendo.
O que monta a pessoa, o que molda a dinâmica da pessoa, a relação com o mundo, é no período até os 5, alguns autores colocam até os 7 anos, mas é mãe e pai até os 7 anos, não é pai depois dos 7. Não é isso. Mãe e pai até os 5. Lá no curso de psicossomática eu vou falar disso aqui. E é importante ver isso aqui, porque senão fica muito estranho. O pai só entra depois de 7 anos. Não, 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 não. Não é bem isso, não. E é nesse período, até os 5 ou 7 anos, período de molde, que são os grandes traumas importantes da vida. Mas vem dos dois lados. Então, isso você colocou, não é bem assim. É quase isso, mas não é isso não, hein? Tá? Aqui, a Maria Antônia Marcones. Um dos fatores da PTI que eu tive era a tristeza. PTI, no caso aqui, deve ser púrpura trombocitopênica e idiopática. Eu não sei, deve ser, porque... E aí fica a tristeza. E é mesmo, é uma tristeza profunda. A púrpura trombocitopênica também tem a ver com uma doença autoimune. Então é algo assim, eu estou colocando o meu sistema de defesa me atacando e me destruindo. Então, isso tem a ver com tristeza, assim. Tem a ver com a não aceitação sua por alguém. O que acontece? Será que você precisa de muito reconhecimento, está esperando reconhecimento de fora? Sinto muito, isso não vai acontecer. Você precisa se amar e sair desse lugar. Isso é fundamental. Se não, eu não sei se era isso mesmo, PTI, não sei, colocou, deve ser isso aqui. Mas a tristeza, essa dinâmica é fundamental, sim. Você precisa sair desse lugar. E esse lugar é, basicamente na psicossomática, você vai ver o tempo todo. Desenvolver um adulto para cuidar da criança e dar a ela o que os pais, a família de origem lá na infância não teve. É essa a grande essência, a grande essência. Cada caso tem suas particularidades. Bom, vamos lá. Aí tem um monte de gente só colocando o nome da doença. Se eu começar a falar todas as doenças que tem aqui, eu vou tentar pegar alguma coisa mais específica. Tá aqui, ó, a Jandira. A Jandira está assim, tem enxaqueca e depressão. O que eu faço? Bom, o que você faz, de novo, é olhar para a causa desse problema. Se você tem enxaqueca, frequentemente enxaqueca tem a ver com uma carga sexual que não está tendo descarga pela genitalidade, tá? Por uma proibição. E aí ela vem e estoura aqui na cabeça. E isso também pode estar associado com depressão. Vocês estão vendo quanta depressão está tendo aqui? Como ela fica conectada com várias dinâmicas? É extremamente comum. Então, aqui tem, provavelmente, não sei, eu estou vendo assim, se for pelo perfil que você me colocou, e está muito pouca, a informação muito pequenininha, mas eu arrisco dizer que você deve ter um problema com o seu feminino, a aceitação de você ser mulher. Eu acredito em alguma coisa, poderia ter uma outra doença, por exemplo, se você tivesse, por exemplo, uma endometriose, alguma coisa assim, que é comum nessa dinâmica também. Às vezes infecção urinária, isso aqui também é comum, mas a sensação que dá é que tem um fenômeno acontecendo com o seu mundo do feminino, e essa mulher com uma proibição do prazer de ir para a vida, de ter o prazer de ser mulher. Aí precisa ver que modelo de mulher você teve. Sua mãe foi feliz sendo mulher, ela passou isso para você? Ou ela passava que era vítima, era um sofrimento, era um grande problema? Bom, isso aqui, as perguntas aqui estão praticamente num sorteio, porque não tem como ver isso aqui. Então, eu vou pegando o que tem aqui. Olha lá, o Andrés. Pessoas que não sabem falar não para nada, e quando falam sente culpa, estão propensas a algum tipo de doença, tem, eu acabei de falar. Por exemplo, depressão, fibromialgia, sabe um típico aqui? Doença autoimune, câncer, todos os tipos de câncer, porque o que você acabou de descrever é uma personalidade cancerígena, é uma pessoa que foi feita para ser escrava do outro. E o pior é que chama isso de amor, é assim, amar é me sacrificar e dar tudo para o outro, e eu não ter nada. Isso é uma séria doença emocional e sistêmica, que vai se materializar com muitas doenças. A tendência desse tipo de pessoa é jogar coisas de destruição para dentro, doenças degenerativas, que foi falado, ela se destrói aqui dentro, porque ela tem que ficar boa para todo mundo aqui fora, só que para isso, ela tem que engolir sua raiva, seus problemas, porque o outro é mais importante. Isso aí parece um mundo de escravidão, né? E o pior é que a pessoa acha que ela é muito amorosa, ela não é, ela está se destruindo.
E frequentemente essas pessoas, quando elas vão cuidar do outro, elas têm uma tendência de infantilização do outro. E também não é bom para o outro. Ela fica infantilizando para cuidar. E essas pessoas, muitas vezes, elas têm a tendência de buscar pessoas cheias de problemas, porque quando ela vê o problema do outro, é para não ver o seu próprio problema. E não ajuda a sair o problema do outro. Porque se o outro melhorar o problema dele, ela tem que voltar e olhar para o problema dela. Sabe o que acontece? Inconscientemente, essas pessoas estimulam os outros a ficarem cada vez mais problemáticos. E aí não resolve. Isso aqui tá assim, ó. Bom, vamos lá. Nossa, tem perguntas que não acabam mais. Que delícia! Por um lado, eu tô feliz da vida. Tempo... Agora sim, 7h43. Nossa, a minha equipe aqui tá falando, Fernando, você tem um monte de coisa para fazer. Eu falei, eu sei, mas eu adoro responder essas perguntas aqui. A Sandra Augusta tá falando assim, onde eu procuro ajuda para depressão? É muito interessante, você pode procurar ajuda em vários locais. Primeiro, se você conhecer melhor o que é depressão, isso vai te ajudar muito. Vou fazer um plim-plim básico aqui, ó. Existe um curso 10x10, eu tenho vários cursos 10x10 focado em dinâmicas mais específicas. E eu tenho um específico para depressão. Para quê? Para mostrar o que é que tem por trás dessa depressão, que dinâmicas estão acontecendo, porque a hora que você ganha conhecimento, você ganha também poder de transformação. Aí você vai ver que a depressão tem muito mais elementos ocultos que precisam ser vistos e cuidados, porque senão não vai adiantar. Senão é só cortar folhinhas, é que nem a Carla, que é minha esposa, ela adora arrancar tiriricas, e ela tem que arrancar pela raiz, porque ela sabe que se só cortar a folhinha não adianta nada e cresce tudo outra vez. Na psicossomática é a mesma coisa, não adianta tirar só a folhinha, se você não mexer na raiz do problema, daqui a pouco nasce tudo outra vez. Mesmo arrancando pela raiz, você tem que ficar sempre atento, porque a tendência é aparecer de novo. Agora, se você só cortar as folhinhas para não ver o problema, aí a raiz ainda está lá, é só você virar as costas, já começou a crescer tudo outra vez. Então, a depressão, primeiro, conhecimento. Quanto mais conhecimento você puder ter, você vai ganhar poder. Se isso não for o suficiente, aí você precisa de um profissional que vai te ajudar a levar você lá para o mundo da infância e ver o que é que está acontecendo, de onde veio essa história. Frequentemente, a depressão vem lá da fase oral, da relação com a mãe, naquele período que eu falei que é isso aqui, ó. É esse o lugar que geralmente é a essência do trauma. E onde numa família tem uma maternagem doentia. Ah, Fernando, não quer dizer que a culpa é da minha mãe. Não, a culpa é de uma maternagem doentia. Se a sua mãe não pôde fazer uma boa maternagem, é porque ela também não teve. Então a culpa é da minha avó. Não, a sua avó também não teve. Não, a culpa não interessa de quem é a culpa. O importante é voltar a ter uma maternagem mais saudável. Se você quiser perder tempo para descobrir culpado, não vai servir para nada e essa energia você usa para curar. Não para ficar descobrindo quem é o culpado, mas daí, descobri. É um problema da minha tataravó. Ah, e aí, melhorou? Não, mas pelo menos eu sei quem é a culpa. Aprenda a fazer alguma coisa mais saudável, desenvolver uma maternagem mais saudável, tá? Bom, vou falar para mais uma aqui, vamos ver se eu consigo. É comprida, vamos ver se não sumiu. Renilton. Fiz contato com as ideias do Grodeck através de você, doutor Fernando. Opa, então tá bom. O que fez muito sentido para mim. Por isso, considero essa publicação indispensável para todos que se interessam pela consciência sistêmica. É verdade, o Grodeck, meu grande mestre. Eu tenho tanta afinidade com o Grodeck que lá na sede do Consciência Sistêmica, o grande salão onde são feitos os treinamentos, adivinha qual é o nome do salão? Salão Grodeck. Por quê? Grande mestre. É alguém que abriu minha cabeça para a psicossomática. Concordo com você, Renilton. A Vandicleia. Tá assim, boa noite. Eu tive depressão, síndrome do pânico. Eu melhorei da depressão, mas ainda tenho muita ansiedade. E não consigo me liberar do medo da doença. O que eu faço para me libertar? Primeiro, o que é depressão? O que é ansiedade? Depressão é você ficar no passado. Ansiedade é você ficar no futuro. E sabe qual é o grande problema? Eu não consigo ficar no presente. Ou eu fico preso no passado, ou eu fico correndo para o futuro. Conclusão, preciso aprender a viver no presente.
presente. Isso é fundamental. E aí, por que eu não fico no presente? Porque eu estou preso. E aí você precisa fazer o quê? Acordar para a vida. E toda vez que tem uma dificuldade de ficar nesse presente, é simples, dá uma olhada, principalmente depressão, dá uma olhada. Você está aprisionado em traumas infantis. Ora quero fugir, ansiedade, ora eu fico preso, depressão. Precisa olhar para os traumas, identificar e resolver. Quem é capaz de ver os traumas e resolver? Só o lado adulto do cliente. Só o lado adulto do cliente. A criança não é capaz. Isso é a base do trabalho da psicossomática. Você precisa desenvolver o seu adulto. E se você não consegue desenvolver sozinho, procura uma ajuda profissional para ajudar você a construir esse adulto e libertar a sua criança dos traumas. Senão você vai passar a vida ou fugindo do problema, ansiedade, ou mergulhado no problema, depressão. Conclusão, não resolve o problema. Precisa descobrir. E gasta uma energia enorme na fuga, ou morrendo afogado na depressão, ou tentando sair correndo do problema. Essa mesma energia bem direcionada vai para a cura. Mal direcionada, perpetuação do problema. Quantas horas nós temos aqui? 10 para as 8. 10 para as 8. Eu vou responder mais 2 perguntas, depois eu tenho mais coisas para fazer aqui. Então, vamos lá. Vou pegar a pergunta da Marinei. Marinei Oliveira fala assim: perdi minha mãe aos 5 anos de idade e vivi um luto melancólico. Bom, aí deixa eu explicar uma coisa. Existe uma coisa chamada luto, existe uma coisa chamada melancolia. Se você ficou na melancolia, é porque você não fez o luto, tá? Sabia? Quando você faz o luto, você não entra na melancolia. O luto encerra o processo. E sabe como encerra o processo? A última fase do luto, tem 5 fases do luto. Quando você encerra o processo, a pessoa que morreu está viva dentro de mim. Dentro de mim, ela está viva dentro de mim. Tem algo dela que faz parte da minha vida. Então, cada vez que eu lembro dela, eu lembro com prazer, porque tem alguma coisa gostosa que ela deixou dentro de mim. É uma lembrança gostosa. Quando você fica na melancolia, a melancolia não tem fim. A melancolia se arrasta por anos e anos. O luto, o processo de luto, geralmente é de 1 a 2 anos. Mas fazendo dentro das fases e melhorando. A melancolia, você passa a vida inteira. E a melancolia, assim, é um pé na vida e um pé na morte. Eu não consigo nem ficar na vida nem na morte. Isso é melancolia. E toda vez que fala da morte de alguém, eu sempre fico preso nas coisas negativas da doença, do problema, da pessoa. Então, aquilo fica cada vez pior. E fica assim, entendeu? Morreu, é na falta, é um vazio, é conflito, é medo. O luto é um salto para a vida. A melancolia é ficar presa na dinâmica da morte. Entendeu? Então não tem luto melancólico. Então isso está esquisito. Durante praticamente 3 anos. Hoje tenho crise de ansiedade e quando estou sob tensão ou quando tomo algum medicamento que mexe com o psíquico. E sabe o que vai acontecer aqui? O que você precisa? O que está faltando dentro de você, assim, fácil de entender? Falta você ter uma mãe saudável dentro do seu coração. Isso, mas eu perdi minha mãe com 6 anos. Alguém fez a função materna. E você precisa abrir o seu coração para essa mãe e aceitar o destino dessa mãe. Porque muitas vezes eu não aceito, eu fico com raiva dela ter morrido e ter me deixado. A sua mãe fez o possível, o destino não permitiu que ela ficasse. E quando você pode olhar para isso como adulto e aceitar, você abre um canal de comunicação com essa mãe e consegue receber todas as coisas boas que ela pôde te dar no período que ela esteve viva. E você vai buscar em outras pessoas, e principalmente no seu adulto, o que faltou. E isso encerra a história. Senão eu vou ficar sempre na falta, no vazio, e dizer que foi um trauma, eu perdi minha mãe, porque minha mãe. Eu vi várias pessoas que perderam a mãe cedo, e quando abre esse canal e tem a mãe viva no coração com amor, isso não é um trauma. O trauma desaparece. E eu conheço um monte de gente que tem a mãe viva até hoje e está sempre com trauma da mãe, porque a mãe não está presente dentro dela. Está presente fora, mas não está presente dentro. Então, a dinâmica é colocar pai e mãe dentro do coração, com amor. Mas não é o pai e a mãe lá fora, do jeito que eles são. Você vai pegar só a essência boa, que nem comida. Você absorve o que é bom. Os problemas
Você deixa com eles, não pega os problemas, não. Se você pegar problemas, você vai ter a mesma doença que eles têm, tá? Aqui a Gláucia perguntando uma coisa assim, como funciona a constelação para pessoas adotadas? Bom, dentro da psicossomática, eu vou colocar assim, quando você adota, dentro da psicossomática, eu falo assim, quando você adota uma pessoa, você pode ter um caminho saudável, pode ter um caminho doentio, tá? Isso sempre. O caminho saudável, quando você respeita essa pessoa, essa criança, e respeita a família de onde ela veio. E você vai ajudar essa pessoa e ajudar a família a ter um caminho mais saudável. Eu tenho amor em excesso e posso ajudar essa pessoa e a outra família a caminharem para a vida. Isso é um caminho saudável. Agora, eu vou adotar porque essa criança vai preencher um vazio, vai ficar no lugar de um filho que morreu, essa criança vai ficar comigo para cuidar de mim, ela vai ficar me devendo, porque eu vou cuidar dela, então ela me deve. Aí é um problema sério. Não vou contar a origem dela, ela não vai saber de nada, e aí vou inventar historinhas, explicações e justificativas. É o melhor para ela, você entendeu o que é melhor para ela? É nada, não é melhor para ela coisa alguma. O melhor para ela é realidade, o trabalho é sempre com realidade. A hora que ela tem condições, ela sabe disso, e pronto, e mais nada, não tem nenhum drama nessa história. E aí, quando é tudo feito com amor, ok. Por quê? Porque aí, falando ainda da psicossomática, o que vai acontecer é que a família que não respeita, eu vou adotar uma criança, se eu não respeitar a família de origem dessa criança, sabe o que acontece? A minha família vai estar conectada com a dinâmica doentia da família de origem dessa criança. Pode até doenças dessa família da criança adotada virem para mim e para os outros filhos que são os meus filhos verdadeiros, assim. Filho verdadeiro não é legal falar isso, né? Mas meus filhos, que são biológicos, podem afetar a minha família. E também essa criança adotada, ela pode, por fidelidade, repetir as dinâmicas doentias da família dela, que é uma forma dela ficar em contato com essa família. E aí, por mais que você dê coisas para essa criança, ela continua ligada à dinâmica doentia. E aí ela não consegue absorver as dinâmicas saudáveis que essa outra família está colocando. Isso gera doenças físicas, emocionais, mentais, nas duas famílias. Se for bem feito, excelente. Se não for bem feito, vai dar problema. E isso é fonte de doenças também. Ufa! Agora, eu já respondi as duas perguntas, eu vou falar agora, então não adianta mais fazer perguntas. Falei, nossa senhora, mas é uma delícia, eu adoro. Eu tenho duas telas aqui. Uma tela dizendo o que eu devo fazer, uma outra tela dizendo assim, Fernando, olha quanta pergunta. Eu adoro ver perguntas e ficar falando. Só que eu tenho uma tarefa para fazer aqui e é importantíssimo. Por quê? Até para ajudar todos vocês que estão cheios de questões. E que bom que vocês têm um monte de questões. Sabe por quê? Porque vocês são iguaizinhos a mim. Iguaizinhos a mim. Eu quero saber o que está acontecendo, porque eu quero achar recursos. Para quê? Para sair desse lugar. Eu tenho recursos, e é isso que eu quero mostrar para vocês, porque foi isso que eu fui descobrindo na minha história de vida. Então, vocês viram, todo mundo está sofrendo. Eu sofro pelas minhas doenças, eu sofro pela doença dos meus filhos, dos meus pais, da minha família, das pessoas que eu amo. Será que tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar? Tem sim, tem, é exatamente isso que eu trabalho. Ajudar as pessoas a resgatarem essa grande força, esse grande poder que está adormecido dentro de cada um. Nós perdemos a capacidade de cura. Como que pode acontecer uma coisa dessa? E aí eu estou vendo várias pessoas perguntando, por que eu quero, me ajuda, Fernando, me ajuda a sair desse negócio. E sabe uma coisa que eu fiz? Eu posso ficar atendendo um cliente, eu posso ficar respondendo uma série de lives. É verdade. Só que isso vai dar o quê? Vai dar um conteúdo assim que vai ser legal. Agora, como que eu posso fazer para atingir um número ainda maior de pessoas? O que eu posso fazer e o que eu fiz, porque o meu objetivo é ajudar as pessoas a ficarem cada vez mais saudáveis, eu fiz o quê? Eu montei um curso que vai dar um monte de informações e mostrar dinâmicas importantíssimas que a maioria das pessoas não conhecem. E conhecimento é poder, é poder. Eu recebi perguntas de tudo quanto é lado. Por quê? Porque as pessoas estão sofrendo e querem saber como sair disso. Eu descobri muitas coisas e como fazer isso. Então, como é que você pode fazer? Então,
Esse conhecimento, para mim, é fundamental. Isso me ajudou demais como ser humano, me ajudou como profissional e me ajudou dentro da família a ver as doenças e saber o que está acontecendo. E eu quero compartilhar com você tudo isso que fez um sentido enorme na minha vida, porque isso mudou radicalmente o meu jeito de viver. E eu quero que você também mude radicalmente o seu jeito de viver. Encontre uma vida muito mais saudável. Então, está aqui. Para você que está aqui comprometido com esse conhecimento e quer realmente saber de tudo isso, eu preparei um presente para você. Presente. Se você gosta de presente, fica até o final que eu vou te dizer o presente que eu vou passar para você, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu vou te explicar como é que você pode concorrer a uma das vagas desse curso de psicossomática. Eu preparei esse curso. Eu estou falando concorrer porque é concorrer mesmo, porque o número de vagas é limitado. E aí eu não vou conseguir abrir uma quantidade enorme de vagas, tanta gente está querendo. Tem muita gente que já está pedindo para reservar vaga, mas também não faz sentido. Eu preciso abrir para todo mundo. E aí, quando fechar o grupo de pessoas que eu posso dar assistência à minha equipe também, melhor, porque eu quero fazer trabalho com qualidade, não adianta pôr um monte de quantidade, tá? Então, o número de vagas é pequeno, é uma turma exclusiva e vai ter o quê? As pessoas que entrarem lá vão estudar, depois vão ter algumas lives comigo, para quê? Para eu poder passar esse conhecimento mais focado e mais estruturado, porque você já vai ter visto no curso tantas coisas que as perguntas vão ficar mais precisas. Isso vai ser importantíssimo para aprofundar o conhecimento. Então, depois que eu liberei o vídeo 3, aí as pessoas estão lá querendo já reservar. Não posso fazer isso, eu vou fazer só a partir de agora. Então, vamos lá. Você quer conhecer essa técnica que eu fui aprendendo nesses meus praticamente 40 anos? Eu vou fazer 40 anos de formado ano que vem, formado como médico. Tudo isso que eu fui descobrindo e montando para ajudar as pessoas, eu concentrei nessa dinâmica do curso da psicossomática, para você saber quais são as verdadeiras causas, como você pode encontrar as raízes desse problema e como você pode fazer a diferença no seu tratamento. Você é capaz de se curar. Você não fica largando tudo na mão do outro. Ajude o seu médico a te tratar. Porque se você deixar tudo na mão do outro, aí fica assim, sou inocente, eu não tenho nada, a culpa é do outro. Não é, você tem que fazer algo por você. Se você souber o que vai fazer, você vai ajudar, e não é só você, não, a todas as pessoas que você ama. E se você é profissional, ajudar os seus clientes também, tá? Quando eu fico falando dessa dinâmica do mundo interno, tem muita gente que me critica, até profissionais, fala, não, Fernando, que isso, a medicina é assim, nós sabemos tudo, e os clientes não sabem nada. Eu não concordo com isso, mas de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Para mim, eu sigo a dinâmica de Hipócrates. Ele falava assim, não se deve tratar a doença, devemos tratar do doente. O foco é o doente, porque é ele o grande foco. E sabe o que Hipócrates, o pai da medicina, falava? Que o poder de cura está no doente. O papel do médico é ajudar o doente a se curar, a se curar. E por quê? Porque é ele que tem o poder de cura. E aí fica, o que está bloqueando esse poder de cura? Adivinha o que bloqueia? Esses traumas infantis. Então, é isso que eu estou fazendo. Então, quando fica assim, a medicina moderna e a medicina antiga, para mim tem uma coisa chamada medicina. Para mim tem algo que significa amor ao ser humano, à vida, à saúde. E é isso que eu quero passar para você. Então, eu pago o preço dessas pessoas ficarem me criticando por causa disso e daquilo. A questão é que eu vejo as pessoas melhorando, eu vejo as pessoas saindo de depressão, pessoas que estão tomando remédio de 20, 30 anos de depressão, conforme descobrem, daqui a pouco não toma mais e a vida fica melhor. Ah, que legal, né? Você já viu um remédio antidepressivo curar depressão? Não cura, alivia os sintomas, mas não mexe na alma da pessoa, tá? Então, o que está acontecendo? Está acontecendo um movimento, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro, de busca de algo, porque a medicina, essa medicina, entre aspas, tradicional, não está dando conta da quantidade enorme de doentes e problemas que estão aparecendo. Adivinha por quê? Porque não estão usando o poder interno do doente. Acham que é só dar um remédio, fazer alguma coisa que tudo cura. Não é bem assim. A hora que a pessoa consegue entender os seus traumas e saber como mexer, vocês vão ver resultados impressionantes. Como eu falei nos vídeos, parece milagre. Tem gente que fala, nossa, é um milagre. Não, não é um milagre. É um poder natural de cura que foi
despertado, que estava dormindo. O que foi que aconteceu que dormiu? Adivinha, os traumas, ó, foram dormindo tudo. Só para você ter uma ideia, sabe que eu fui dar uma pesquisada no Google, e aí, até anotei aqui, ó. Aqui, ó. Fui pesquisar no Google. A palavra doença, a palavra doença, foi colocada em mais de 70 mil vezes por dia. 70 mil vezes por dia. E sabe qual? Por exemplo, endometriose. Eu até citei endometriose, porque eu fui dar uma pesquisada. Endometriose. Sabe quantas? 165 mil vezes por dia é pesquisado sobre endometriose. Sinusite, 201 mil vezes. E assim por diante. É só pesquisar. Eu estou vendo as pessoas desesperadas buscando ajuda e não sabem onde encontrar. E quando vai pesquisar, aí eu fui ver respostas lá no Google. Meu Deus do céu, tem cada absurdo lá que dá até medo, porque tem certas pessoas que vão ler aquilo, e o pior, né? A pessoa acredita no que quer acreditar, né? Porque aquilo tem cada absurdo que eu vejo lá. Então, todo mundo está buscando informação, quer conhecimento, quer poder de transformação. É isso que eu pretendo passar para você, para despertar esse poder interno. E aí você lembra daquele presente que eu falei que eu queria dar? E eu vou dar. É o seguinte, então vocês que acompanharam, chegaram até aqui comigo para saber mais sobre isso, então eu vou... As pessoas que chegarem, vou colocar assim, eu estou aqui numa dúvida de falar como é que eu vou colocar isso aqui. E parece uma corrida, mas não é bem uma corrida, mas eu estou vendo assim, quem tem motivação. Adoro pessoas com motivação. As pessoas que realmente são motivadas, estão alinhadas com a minha energia, então essas pessoas que se inscreverem no curso do Psicossomática Online vão receber um bônus. E aqui, esse curso eu vou falar para você, ele vai mudar a sua vida, eu tenho certeza absoluta. Eu duvido que uma pessoa que começa a assistir o curso e realmente assista, ela fica do mesmo jeito. É impossível. O Einstein falava assim, a mente que se abre para o novo conhecimento nunca mais volta ao tamanho original. E é isso que eu quero que mude. Mude o seu jeito de olhar para tudo isso. Mude essa relação que você tem da vida com saúde, doença, o que é saúde, o que é doença. Mude a forma de olhar para a vida. O problema está lá, mas a hora que você olha o problema de um outro ângulo, você ganha uma grande possibilidade de mudança. E é isso que eu quero ensinar e vou ensinar você nesse curso. Então, ele vai trazer benefícios que eu falo assim, quanto custa? Eu não sei. Outro dia aqui mesmo, lá em Miami, lá no Office, que é a sede do Consciência Sistêmica aqui, eu estava conversando lá com uma das donas que está lá, a Ana. E aí a Ana estava falando assim, falando de custo, de algumas coisas, e estava a mãe da Jace também, estava conversando com as duas lá. E aí tinha uma dinâmica que estava acontecendo, que eu falei, olha, essa dinâmica aqui, se vocês prestarem atenção, e se vocês mudarem a forma de lidar com isso, vocês podem se proteger de um Alzheimer. E aí fica assim, quanto custa para você se proteger de um Alzheimer? Se você conseguir fazer isso, você se liberta do Alzheimer. Quanto custa você se libertar de um Alzheimer? Eu não sei, né? Porque não tem preço, né? Quanto custaria você não ter um câncer, se você conseguir pegar logo de cara? Porque você sabe o custo que é ter o problema e o custo de todos os problemas que vão acontecendo, né? Então, tá aqui. Lembra dos casos que eu citei lá no vídeo 1 e 2? Aqueles milagres de situações? Eu vou ensinar para você como é que sai. Como é que você pode ter, a partir do problema das doenças, você encontrar caminhos mais saudáveis e você fazer os seus milagres na vida? Pensa que é difícil? Não é. Difícil mesmo é você viver com a doença e não ter luz no fim do túnel. Tem luz no fim do túnel, tem luz fora do túnel, tem saída sim. A questão é se você realmente quer ver a saída, se você quer resgatar o seu poder. Se você quiser entregar o poder da sua vida, da sua saúde na mão dos outros, então não assista o curso que não vai adiantar. Agora, se você quer resgatar o poder, você quer ter esse poder, quer ensinar seus filhos a dele, aí o curso vai ser legal para você. Isso vai fazer a diferença, tá? Então, nesse curso eu vou mostrar as dinâmicas emocionais, eu vou falar de várias fases, eu vou mostrar dinâmicas sistêmicas, dinâmicas que têm a ver com constelação, a origem, como eu falei, fase oral, fase anal, fase genital. Eu vou falar de como funciona o cérebro, a mente. Eu vou falar como o corpo é montado,
como existem as funções corporais ligadas ao sistema límbico, que é o cérebro das emoções, e como os traumas afetam o sistema límbico, e esse efeito dos traumas muda a fisiologia do corpo e vai fazer com que várias estruturas fiquem sobrecarregadas ou subcarregadas, e isso vai gerar doenças, hiper alguma coisa, hipo alguma coisa. Aí você vai ter uma compreensão, e aí fica assim, Fernando, mas eu não sou médico. É claro que não precisa ser, se for, melhor ainda. Então, eu faço o curso para uma criança de 5 anos entender, tá? O meu objetivo é todo mundo entender. E eu vou mostrar claramente como é que isso funciona. E todos podem ter a grande consciência e fazer a mudança. Então, quem pode ter condição de entender? Se você é um ser humano, você vai entender. Se você tiver uma inteligência acima de criança de 5 anos, eu tenho certeza que sim, você vai entender. Porque até criança de 5 anos entende, tá? Então, se você quer uma vida melhor, você quer uma família mais saudável, você quer trabalhar com clientes e ajudar realmente a lidar com as doenças dos clientes, ajudar os clientes a melhorarem, você pode ter certeza que você vai encontrar nesse curso tudo isso aqui. E como é que ele vai ser entregue? Eles têm videoaulas, e são aulas em torno de 10 minutos. Para quê? Para você assistir no tempo que é possível, porque hoje em dia temos que respeitar a dinâmica de cada um. E é interessante, cada 10 minutos eu dou um tema importante, começo, meio e fim naquele tema. E aí você tem tempo de escutar e refletir e organizar. E nisso, a cada momento, você vai vendo. Eu tenho, por exemplo, um aluno, sabe o que ele fazia? Ele falou, Fernando, eu viajo com você. Eu estou sempre andando de carro, no trânsito, lá em São Paulo. Então, eu ponho o vídeo lá e fico ouvindo, né? Porque ele tem que prestar atenção, mas eu fico ouvindo os temas. E na viagem ele vai fazendo isso. Tem outro que fala assim, eu pego o ônibus, faço isso. Quando estou na fila do banco, eu ponho lá. Aonde eu tenho tempo, eu estou assistindo. Assisto um e fico refletindo em cima disso. Por quê? Porque a dinâmica é para ser exatamente assim. Então, são videoaulas que você vai receber um login e uma senha. O login, a sua identidade, e a senha para você acessar. E aí você vai ter acesso à área de membros que está lá. E aí você vai ter todos os modos e vai poder interagir, colocar perguntas, tirar suas dúvidas, vão ter a live, o suporte vai estar lá para ajudar você a ter uma compreensão melhor. E aí vem uma pergunta simples, quanto isso aí vai custar? Depende. Se você pegar assim, quanto custa uma doença? Quanto você gasta numa doença? E quanto você poderia economizar? Então isso aqui não tem nem preço. Mas vamos lá. Se pegar o quanto isso vai te transformar, os problemas que você vai evitar, o quanto você vai economizar não tendo doenças, quanto você vai economizar não sofrendo tanto, porque dor também não tem preço, né? E quanto vai custar você ter uma vida mais saudável, mais feliz e oferecer isso para sua família e ficar orgulhoso de ver esses filhos avançando na vida? Então, isso não tem nem preço, mas precisa ter um preço para fazer o quê? O custo para comprar o curso. Então, o que eu coloquei? Coloquei, assim, 2 bônus. Então, tem o curso e 2 bônus para você ganhar isso aqui, para ajudar. Todos aqueles que querem realmente fazer, eu vou fazer o possível para aprender cada vez mais. Você está comprometido com a transformação? Então, eu vou ajudar você. Então, eu tenho um curso 10x10 que até citei, o curso da depressão. Então, estava falando que a depressão é a doença do século, né? Se você não souber como lidar com a depressão, daqui a pouco você ou alguém por perto vai entrar num lugar desse. Depressão é caminho para câncer, para suicídio e outras doenças por aí. Esse curso hoje custa R$ 497. Sabe o que vai acontecer? Você vai ganhar esse curso junto com o curso da psicossomática. E um outro bônus você vai ter acesso ao grupo exclusivo que eu tenho dos meus alunos. Que grupo é esse? É um grupo que eu tenho um encontro, que geralmente a cada 15 dias, a cada 2 semanas, eu estou lá para conversar com eles, tirar dúvidas e falar do que está acontecendo. Então, você vai ter acesso direto para conversar comigo com um grupo reduzido e abordar todos esses temas e tirar as suas dúvidas direto comigo. Bom, quanto vai custar tudo isso aqui? Conversei com a equipe, vamos fazer o mais enxuto possível e graças às dinâmicas e à tecnologia, felizmente esse curso pode chegar nas mãos suas mãos
muito mais em conta do que você ter que vir fazer um curso em algum lugar. Então, esse curso aqui, que vai realmente fazer uma mudança importante na sua vida, vai custar R$ 997. 997, que pode ser pago em 12 vezes de 63. Sabe o que dá isso aqui? 12 vezes de 83. Menos de R$ 3 por dia. Um cafezinho. É impressionante. Você vai trocar um cafezinho por dia por uma saúde eterna. Bom, mas aí você, se você quiser tomar cafezinho, que você paga mais R$ 3 para você por dia, para você ter uma vida mais saudável. Então, tudo que você... Se você ainda tiver com dúvidas, eu ainda vou te falar uma outra coisa. Não sei se esse curso é para mim. Não sabe? Excelente. Eu tenho tanta certeza que esse curso vai fazer diferença para você, que eu vou oferecer uma garantia. Qual é a garantia? Uma garantia clássica que eu sempre ofereço nos meus cursos. Você tem 30 dias, você vai ficar assistindo o curso por 30 dias. Se você falar assim, esse curso não é para mim, simples, é só nos avisar, não precisa dar desculpa, não precisa inventar nada, fala, não quero. Eu te dou todo o dinheiro de volta. Então, você não precisa, você não perde nada. Você tem a grande oportunidade de aprender e se não servir, é só avisar. Fala, não quero, te devolvo o dinheiro. Eu não quero dinheiro de ninguém, não. Não quero. E aí, o link deve estar aí na página já do Face, o pessoal já deve ter colocado o link aí, quem quiser. E aí eu vou colocar assim, você com esse conhecimento, você tem 3 caminhos aqui. Então, você pode continuar do jeito que você está. Se quiser continuar do jeito que você está, tá, a minha vida está ótima, está ok, então continua. Se de repente der algum problema, você sabe que existem formas de sair desse lugar e encontrar uma situação melhor. Ok. Uma outra forma é você fazer tudo o que eu fiz. Você faz todos os cursos que eu fiz, investe e muito, tanto com profissionais de ponta do Brasil, fora do Brasil, cursos de tudo quanto é lado, então você tem uma compreensão maior. Vai funcionar, funcionou comigo. E a outra situação é você pegar tudo que eu já aprendi e eu colocando todos esses atalhos, colocar todo esse conhecimento para que você não precise passar por todas essas situações que eu passei e chegar bem mais rápido onde eu cheguei hoje. Então, são 3 caminhos, você pode escolher. E a minha equipe está falando aqui para quem quiser comece a agitar, porque já estão começando a se inscrever aí. Então, tem um número limitado de vagas, clica no botão aí embaixo e aí você vai ter a grande oportunidade de fazer uma mudança fundamental na sua vida. Tenho certeza que você não vai se arrepender. É capaz de se arrepender de não fazer. Porque doença, o ideal é você não precisar passar por ela. E se passar, encerra o mais rápido possível. E se ela já está instalada, descubra logo como sair, porque não faz sentido você ficar sofrendo desse jeito, tá? E aqui, deixe ver, eu acho que já encerrei tudo que eu tinha que falar aqui. Então, eu gostaria e tenho certeza que quando você fizer parte desse grupo, eu vou ter o maior prazer em conversar com você e tirar todas as dúvidas que você tem. Num grupo menor, mais focado, e aí nós vamos trabalhar de uma forma muito melhor. Eu quero juntar um grupo de pessoas que realmente estejam identificadas com esse tipo de abordagem e que realmente queiram fazer a diferença. Por quê? Porque um grupo dessa forma, sempre um ajuda o outro e o grupo inteiro avança melhor. Então, vocês sabem que eu estou aqui fazendo milhões de coisas, esse foco nesse curso, eu estou colocando um foco enorme nisso, e por isso eu vou ter que me ausentar um pouco, estou até fora do Brasil, estou fazendo isso aqui de Miami, exatamente de Key Biscayne, um lugar lindo, maravilhoso, a Ilha do Paraíso aqui. Mas estou aqui, porque o pessoal aqui também está querendo saber sobre essas histórias, então, por causa de todas essas atividades, eu vou ter que ficar um pouco mais isolado, mas eu vou ter com a energia toda para acolher essa nova turma e darmos mais um passo e avançarmos. Quero caminhar com vocês no caminho da saúde. Ok? Então, você decide. Quer vir comigo? Quer aprender cada vez mais? Quer saber tudo aquilo que eu sei? Eu vou passar isso para você com o maior prazer? Então, prepare-se. Vai ser uma enorme jornada da sua vida. Você tem a grande oportunidade de começar uma linda jornada de vida, uma jornada que vai enfrentar uma série de obstáculos, ter a sabedoria de como lidar com eles e lá no final encontrar um final bem mais saudável. Ah, faça o seu filme dar certo.
Se você viver no filme dos outros, sinto muito. Você é dono da sua vida, você é responsável por ela. E eu tenho certeza que você é capaz. E eu vou ajudar você a se tornar cada vez mais capaz, mais sábio e com recursos importantíssimos para encontrar a sua saúde. Então, pessoal, muito obrigado por tudo que vocês passaram aqui, as perguntas. Não para de chegar coisas, e eu vou pegar todas essas perguntas aqui e dar uma olhada, porque isso aqui vai me ajudar muito a fazer novas lives, novos 10 por 10, e ver quais são os temas importantes. Todos os temas importantes, eu vou e coloco mais energia, ok? Então, agradeço muito tudo isso que vocês estão passando para mim. Pessoal, agradeço muito. A Jacilene está aqui. Vou pedir para a Jaci, que ficou me assessorando aqui, ó. Boa noite. Dar uma boa noite. Boa noite para o pessoal da equipe aí do Brasil. Espero que a nossa comunicação tenha dado certo. Acredito que sim aqui, porque trabalhar longe, mas a tecnologia ajuda demais. Pessoal, um grande abraço para vocês. Estou saindo dos Estados Unidos, carregado de energia, muito feliz com tudo que aconteceu aqui, com a parceria aqui com a Jaci, com tudo que nós estamos organizando. A consciência sistêmica está se expandindo. Não é só aí no Brasil que o pessoal está querendo encontrar um mundo mais saudável. Aqui também o mundo quer ficar mais saudável. E é isso que nós vamos fazer. Ok? Vou ter o maior prazer em acompanhar todos vocês que resolverem realmente entrar nessa jornada. Vai ser uma delícia encontrar um caminho junto. Ensino vocês a serem mais saudáveis. Então, pessoal, vou ver vocês lá no curso e preparem as perguntas e vamos falar com mais detalhes de tudo isso. Pessoal, um grande abraço e até a próxima. A Jaci aqui dando tchau. Põe a cara aí. Tchau. Tchau, pessoal.